Olá, eu me chamo José Luiz Ames. E eu me chamo Rosana Marcelino. Eu e a Rosana, nós somos terapeutas. Nós trabalhamos com constelação familiar, com constelação organizacional e com terapia individual e de casal na forma sistêmica, em base à ideia sistêmica de Bert Hellinger. E oferecemos esses trabalhos presencialmente em Toledo, que é uma cidade que fica no oeste do Paraná, e à distância, usando as diferentes plataformas da internet. Bem, do que nós queremos falar hoje com vocês? Hoje nós queremos conversar com vocês sobre um tema que nós trabalhamos durante a semana em nossas postagens, que se trata da visão sistêmica sobre acerca, né, da fertilização in vitro. Vejam, as tecnologias da fertilização in vitro, elas têm evoluído imensamente nas últimas décadas. E, graças a elas, muitas pessoas impossibilitadas pela natureza de serem pais e mães conseguem realizar o seu projeto de maternidade e paternidade. Sem dúvidas, esses avanços precisam ser festejados. Tudo o que promove a continuidade da vida tem um valor impossível de ser estimado em sua importância. No entanto, o reconhecimento desses processos não pode nos isentar de olhar para os impactos de seu uso. Neste vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as consequências da fertilização in vitro sobre o relacionamento, visto, obviamente, da perspectiva sistêmica de Bert Hellinger. Bem, não tem dúvidas de que essa questão ela envolve muitos e diferentes pontos de vista. E para facilitar o entendimento, eu vou listar agora, sumariamente, resumidamente, aqueles pontos que a nós, a minha, a Rosana, parecem ser os mais relevantes. O primeiro ponto, quando esta fertilização in vitro acontece com o óvulo e o sêmen do casal. Uma segunda situação, quando esta fertilização acontece com o óvulo da esposa, mas com o sêmen de outro homem. A terceira, quando a fertilização acontece com o sêmen do marido e com o óvulo de outra mulher. A quarta, quando a fertilização acontece por aquilo que se costumou na linguagem popular chamar de barriga de aluguel. Uma quinta situação. E o que acontece na fertilização in vitro com o descarte dos embriões excedentes na fertilização in vitro? E, finalmente, um sexto ponto. O que podemos dizer sobre a fertilização in vitro quando ela é um recurso por parte dos casais homoafetivos? Então, vocês já viram, né? São 6 pontos que nós queremos trabalhar e vamos poder trabalhar isso de modo bem conciso, unicamente, senão o nosso vídeo vai ser imensamente longo. Antes de começar do primeiro ponto, eu preciso colocar para vocês um ponto teórico no qual Hellinger tem insistido muito em seus cursos de terapia. Qual é esse ponto? Esse ponto é o seguinte: para ele, na relação conjugal, o sistema mais recente tem sempre precedência sobre o anterior.
Este ponto é muito importante que fique muito claro para todos nós. Assim, quando, por exemplo, num relacionamento de casal, um dos dois tem um relacionamento extraconjugal, do qual resulta a gravidez, começa um novo sistema. Que novo sistema é esse? Daquele cônjuge que teve o relacionamento extraconjugal com essa pessoa. Este é o novo sistema. Isso significa que o relacionamento anterior, ao nível de alma, está terminado. Guardem essa informação, porque ela é fundamental para aquilo que segue agora. Ok? Muito bem. Então, vamos começar na nossa sequência de pontos. O primeiro ponto que nós estamos nos propondo trabalhar é conversar com vocês sobre quando a fertilização in vitro acontece, quando o óvulo e o sêmen é do casal. Você quer falar um pouco sobre isso, Rosana? Sim. Eu gostaria de comentar antes o seguinte, que quem está acompanhando o grupo, né, dos diálogos diários, sabe que agora nós estamos lidando com esse tema e nós recebemos muitos comentários, muitas pessoas entram em contato conosco e nós percebemos no comentário que, é claro, que a pessoa que está passando por essa situação ou que fez uso de um desses recursos para ter o seu bebezinho no seu colo, né? É claro que a pessoa olha para isso que nós estamos falando e muitas vezes até ficam magoadas conosco, né? Como se nós tivéssemos, como se fosse algo que nós estivéssemos falando a partir de nós, né? Ou a partir, enfim, de uma invenção nossa. Então, um ponto muito importante que a gente gostaria de trazer é que nós não estamos falando das nossas opiniões, nós estamos falando da perspectiva, né, a partir de uma abordagem, de um conhecimento, né, do que Bert viu no campo, estudou. Então, é a partir desse ponto que nós estamos falando. Nós não estamos falando de concordar ou discordar, não estamos falando de certo ou errado, nós só buscamos ampliar cada uma dessas situações para que a pessoa que vai fazer uso desses mecanismos, que elas possam cuidar dos aspectos que for possível, sistemicamente, né? Pode se precaver de algumas coisas, porque muitas das dinâmicas que nós vamos lidar aqui são possíveis da pessoa, a partir do momento que ela internaliza, a partir do momento que ela compreende, a partir do momento que ela sente, ela pode ter a mesma postura, mas com outro sentimento, tá? Então, quando nós falamos da fertilização que acontece com o óvulo e o sêmen, né, do casal, nesse aspecto, sistemicamente, né, não existe nenhum comprometimento. Por quê? Porque os pais são os doadores do material genético, né? E se essa mãe recebeu esse óvulo, né, e ela gestou essa criança, o fato de ter sido por fertilização não traz nenhum comprometimento, tá? Sim, tem uma questão que nós vamos trabalhar lá no 6º ponto, no 5º ponto, que a gente vai falar sobre os embriões excedentes, que vai fazer parte desse primeiro ponto, né? Mas, em específico, o fato de ter acontecido a fertilização não é problema nenhum, não tem nenhum aspecto sistêmico que interfira, ok? E quando esta fertilização acontece, Rosana, com o óvulo da esposa e o sêmen de outro homem, ou quando ela acontece com o sêmen do marido e o óvulo de outra mulher? Que tipo de consequência você enxerga a partir dos nossos trabalhos que pode ser tratado também em nossa conversa? Então, vocês se recordam que o Luiz trouxe antes, né? Porque nesses pontos que nós estamos falando aqui sobre a inseminação, tem muitas outras
perspectivas dentro do conhecimento sistêmico que eles estão interligados aqui. Então, o Luiz falou sobre a precedência de quando acontece uma relação extraconjugal, né, com o filho, sobre a precedência dessa segunda relação. Então, quando acontece a fertilização, então nós estamos falando que a partir do material genético da doação que são os pais, certo? Então, se o óvulo é da esposa, mas o sêmen é de um outro homem, isso significa que ela acabou de criar um sistema, né, com esse doador, e não com o marido. E se for o contrário? O sêmen é do marido, tá? Mas o óvulo é de uma outra mulher. A mesma coisa. Ele acabou de estabelecer um novo sistema com essa mulher que é a doadora do óvulo e não a esposa dele. Então, o que nós estamos falando de forma sistêmica? Que esse relacionamento dessa mulher que utilizou o sêmen de um outro homem, então esse casamento, sistemicamente, nós consideramos acabado. E a mesma coisa do homem que doou o sêmen e utilizou o óvulo de uma outra mulher. Então, esse casamento primeiro está acabado, porque essa pessoa estabeleceu um vínculo, né, com o doador. Bem, nós estamos num quarto ponto que nós prometemos trabalhar nesse vídeo, é o do que nós convencionamos chamar na linguagem popular de barriga de aluguel. Ali me parece que são duas situações que nós temos que considerar, em geral, nós trabalhamos só uma dessas duas, né? É quando o casal, vamos falar assim na linguagem popular, aluga o ventre de uma outra mulher para fecundar, para nutrir o embrião que é depositado, que é inserido no útero dela. Mas pode também ser o caso de não ser o material genético do casal, mas de um terceiro fica mais complicado. E aí vem aquilo que a Rosana está nos colocando há pouquinho no tópico anterior. Neste caso aqui, quando a fertilização, continuar chamando de barriga de aluguel, acontece com material genético, né, do casal, é uma situação que, a princípio, não afeta sistemicamente, porque o material genético permanece do casal. Então, eles continuam sendo os pais da criança que será gestada por uma terceira pessoa. No entanto, isso não isenta de um conjunto de possíveis consequências do fato de que o material genético do casal é gestado por uma terceira pessoa. Rosana, fala um pouco para nós sobre isso. Nós, essa semana, conversamos um tanto sobre isso, conversamos, eu e o Luiz, conversamos com outros terapeutas que trabalharam questões parecidas com essas, para que nós pudéssemos buscar mais informações para saber se algum dos nossos colegas já trabalharam esses temas em específico para saber, nasceu uma criança de barriga de aluguel, e se essa criança, né, se esse casal teve alguma questão referente a isso, ou vista por uma constelação. Mas o que nós trazemos de específico nesse caso e que a gente considera importante, relevante olhar, a mulher que gesta, né, esse bebê, então nós ficamos imaginando, esse bebê, ele está recebendo informações, né, da mulher que está gestando ele. Ele vai ficar durante 9 meses em contato com essa mulher, recebendo as informações daquilo que ela experimenta no dia a dia dela, do contexto onde ela vive. Então, que comprometimentos isso poderia trazer para a criança no futuro, a diferença do que ele está experimentando ali versus a família que vai cuidar dele, o pai e a mãe. Então, são questionamentos que, na verdade, nós não temos respostas para isso.
Nós só levantamos, né, a hipótese para que você olhe para isso. Um outro aspecto que nós tem outras teorias e outros conhecimentos que falam referente a criança dentro do ventre sendo gestado pela mãe, a criança reconhece o batimento cardíaco da mãe, ela reconhece a voz da mãe, ela reconhece a voz do pai. Então, como isso tudo acontece, né, quando ela está dentro de um ventre que foi emprestado, né? Um outro aspecto sistêmico que nós lidamos também é que nós costumamos dizer que a nossa mãe, ao nos gestar e ao nos trazer para o mundo, ela corre sempre um risco para a mulher, uma gestação, né? Então, é algo muito grandioso o que uma mãe faz durante esses 9 meses, emprestando, né, para a criança o seu sangue, comendo por ela, descansando por ela. Então, nós ficamos imaginando se é possível, né? Se existe possibilidade de se pagar algo assim, tá? Sim, tem um acordo comercial entre o casal e a pessoa que está emprestando a barriga ou que está alugando, né? Mas existe realmente possibilidade de nós pagarmos algo assim, né? Então, essas questões são questões que nós levantamos, que nós conversamos com algumas pessoas, que nós questionamos. E um outro aspecto, como o casal faz isso, né? O casal que escolhe esse percurso, qual é o sentimento interno dele com relação a essa mulher? É só um hotel para o embrião deles, né? Ou eles têm esse reconhecimento por essa pessoa, por ela fazer algo que eles não têm como, né, fazer por eles? Então, são esses questionamentos que a gente levanta e que só é possível a gente saber se existe algum comprometimento, né, em casos reais, em casos específicos, e olhando por uma constelação. O quinto ponto, a Rosana já antecipou quando nós falamos o primeiro. O primeiro ponto, só para lembrar para vocês, é a situação mais convencional, vou falar assim, que é a da fertilização, que acontece quando ela acontece com o óvulo e o sêmen do próprio casal. Quando ela acontece assim, obviamente, existe sempre um conjunto de embriões fecundados maior do que aquele que efetivamente vai ser utilizado, né? Então, esses embriões não utilizados são chamados de embriões excedentes. E daí? O que nós podemos falar sobre esses embriões que não são colocados no útero da mãe? O que dizer disto? Porque esses embriões que sobram, esses embriões excedentes, eles acabam sendo, por lei, né, congelados por um período de 3 anos e depois é que se decide, o casal decide se quer descartá-los ou não, ou então, se eles não se manifestarem, a própria empresa que os preserva, né, pode também decidir por descartá-los ou não, obviamente, nas duas situações, mediante a decisão judicial. A nossa preocupação não é em relação ao direito, porque não é nosso caso, não é nosso campo, e sim que tipo de consequências sistêmicas provoca a existência de embriões mortos, que morreram, e embriões que permanecem congelados. O que nós podemos falar sobre isso, Rosana? Como eu comentei antes, esse ponto que nós estamos trabalhando da inseminação, dentro dele, nós trabalhamos muito de todas as leis sistêmicas, né? Então, neste caso, se nós temos vários embriões, então que são
bebês, né? São vidas em potencial ali, e que eles não nasceram ou que eles foram eliminados, nós consideramos, então, todos eles como pertencentes ao sistema familiar, né? E existe uma ordem no sistema familiar. Então, eles fazem parte do sistema, então, eles são filhos do casal, e eles têm uma ordem, a criança que nasceu, ela tem uma ordem versus esses embriões que foram descartados ou que estão congelados. O que nós... Uma ordem significa uma sequência, um lugar específico no sistema familiar. No sistema familiar. Então, o que nós observamos, e é a mesma dinâmica que nós observamos em casos de quando acontece abortos no sistema, né? Então, a criança que nasceu, se ela tem outros irmãos e ela não sabe exatamente qual é o lugar dela, qual é a ordem de nascimento dela, isso traz consequências para a criança que nasceu, né? Traz consequências para a pessoa que nasceu, quando ela tem vários irmãos abortados, por exemplo, e que o que acontece com ela na vida? O que nós observamos isso quando nós colocamos o que a gente chama de constelar a linha de irmãos, para saber a ordem, né? Qual é o seu lugar no seu sistema familiar. Nós observamos que a pessoa que está fora do seu lugar, ela costuma ser pessoas, vocês já viram em outros textos, em outros materiais, que pode ter dificuldades na vida, pode ter dificuldades no seu trabalho, né? Pode ter dificuldades para se reconhecer. Por quê? Porque é como se ela não soubesse, literalmente, qual é o lugar dela. Então, esse é um ponto que cabe aqui quando nós estamos falando sobre esses embriões excedentes que são descartados. Sim, esse aspecto nós já chegamos a constelar, e o que a gente observa dentro do sistema, dentro da família, existe uma confusão, né? E essa confusão, muitas vezes ela se mostra dentro da família como brigas, literalmente. E essa confusão vem do fato das pessoas, ou das crianças, ou, né, eles não saberem qual é o lugar deles. Então, esse é um aspecto que nós consideramos relevante para quem faz uso da inseminação, né, avaliar, pensar e fazer o necessário em termos sistêmicos, que é isso que nós estamos falando, constelar a linha de irmãos, reconhecer que esses embriões, eles são filhos do casal, dar um lugar para eles dentro do sistema familiar. Na verdade, o lugar dele eles já têm, mas eles precisam encontrar um lugar no coração desses pais. Bem, finalmente, o último ponto que nós queremos conversar um pouco é sobre o recurso à fertilização in vitro por parte dos casais homoafetivos, sejam de homens, sejam de mulheres. Muitas vezes, casais homoafetivos querem constituir o que eles entendem, querem constituir uma família. Família no sentido de que se unem e querem ter um filho. Mas como constituir o filho? Precisa emprestar ou o sêmen de um homem, se é um casal homoafetivo feminino, ou o óvulo de uma mulher, se é um casal homoafetivo masculino. Certo? Né? E daí? Que tipo, para nós interessa novamente aqui, que formas, que consequências sistêmicas produz sobre esse relacionamento homoafetivo quando um casal homoafetivo, digamos, masculino, empresta o óvulo de uma terceira pessoa para fecundar o sêmen de um dos dois, ou então um casal homoafetivo feminino empresta o sêmen de um homem para fecundar o óvulo de uma das duas. Que tipo de consequências produz e até que ponto? Até que ponto podemos dizer que, uma vez nascido o filho, agora
estamos diante de um sistema familiar ou não? Aqui é a mesma regra que nós falamos anteriormente, quando, né, numa fertilização, um casal faz uso do sêmen de um e o óvulo do outro, o que constitui aqui? Da mesma forma, o material genético que se junta produz um sistema. Então, se é um casal homoafetivo masculino que precisam contratar uma barriga de aluguel, né? E vão precisar de um óvulo. Então, o sistema acontece vinculado ao material genético. Se o homem deu o sêmen, a mulher o óvulo, é ali que se estrutura o sistema familiar. E, ao contrário também, se são parceiras femininas, que uma dá o óvulo, e um homem que empresta o sêmen, o vínculo aconteceu ali, com material genético independente, né? Se a pessoa comprou o sêmen num banco de sêmen, onde não tem a menor noção de quem é a pessoa, não tem informação nenhuma, isso não importa, né? Então, é importante a gente falar isso, que dá uma ideia de que, então, cria um vínculo, né? Cria um vínculo num nível que não importa se você sabe quem é a pessoa, se você... E é pior ainda porque você não tem informação nenhuma, né? Você não tem a menor ideia de quem é o pai biológico da criança ou a mãe biológica da criança. Então, é bem complexo quando a gente olha para isso dentro do campo sistêmico, dentro da constelação. De novo, gente, quando nós estamos falando sobre isso, nós não estamos falando de questões que não têm solução, ou que não existe um caminho para se aliviar isso, né? Se é o caso, se é o seu caso. Sim, existem caminhos. O detalhe é só um. O caminho não passa pela sua cabeça, passa pelo seu sentimento. Então, a constelação, ela vai fazer isso, ela vai trazer uma clareza para que você compreenda, né, o que está acontecendo, o que acontece com essa criança, o que acontece com esse doador, no campo sistêmico você coloca e vê o que acontece com a criança, o que acontece com o doador, o que acontece com a mãe que doou, a mãe que é a dona do óvulo. No caso de uma relação afetiva masculina. Isso. Então, do mesmo modo, quando é feminina. Né? Isso. O que acontece com o doador masculino que prestou sêmen. Exato. Então, assim, você vai ver como, num nível de alma, né, aquelas pessoas se relacionam. E como é importante você ver isso para que você consiga sentir de outra forma. Porque a nossa ideia é que é um sêmen, pronto, acabou. E não é assim. Aquilo tem uma energia, tem uma força, né? E tem um movimento que vai muito além do que a nossa cabeça consegue conceber e explicar. Mas se esse é o seu caso, olhe para isso a partir de uma constelação, para que você perceba isso a partir de outra perspectiva, ok? Bem, vocês já perceberam que nós trabalhamos 6 pontos diferentes, lembra? E cada ponto desse daí é um vídeo, e um vídeo longo para explorar todas as implicações que ele contém. Nós fizemos um breve resumo só para situar você, e se você se identifica com algum desses 6 pontos e tem dúvidas, entre em contato conosco. Você encontra o nosso contato de WhatsApp aqui mesmo neste vídeo, na descrição desse vídeo, você tem um WhatsApp indicado que vai cair diretamente na conta da Rosana, que vai conversar com vocês, tá certo? Então, se você tem dúvidas, se você tem perguntas, entre em contato. Nós estamos dispostos a conversar com vocês e ajudá-lo e ajudá-la a clarear e a superar a dificuldade que se encontra. E se você tiver também experiências, né? Porque esses casos como esses que nós estamos falando aqui, nós já trabalhamos alguns.
mas realmente eles são casos mais raros, né? Então, se você tem informação, né, se você é uma pessoa que está dentro desse quadro e diz, pô, olha, sim, eu tive essa situação, enfim, aluguei uma barriga de aluguel, né, para ter o meu filho. No entanto, a minha criança está muito bem, o meu casamento está muito bem. Então, sim, conte isso para nós, né? Por quê? Porque nós queremos pesquisar esses assuntos, conhecer mais sobre esses assuntos, porque eles são assuntos que, para nós também, eles estão muito no nível da literatura, né? São assuntos que nós também não temos conhecimento aprofundado sobre ele. Nós temos, o que nós estamos falando aqui? O que Bert viu, o que Bert experimentou, o que Bert escreveu, mas no campo sistêmico mesmo nós temos poucas informações sobre isso, porque, como eu disse, são casos que são mais raros para a gente. Então, se você tem informações, se você é uma dessas pessoas, se você tem dificuldades, nos conte, né? Se você está vivendo muito feliz dentro dessa realidade, conte para nós também. Nós vamos ficar felizes em saber, ok? Tá certo. Muito obrigado a você. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal, isso nos ajuda. Curta se você gostou do nosso vídeo. Compartilhe nos seus contatos o link deste vídeo também, se você gostou. E nós esperamos você no nosso próximo vídeo. Muito obrigada e até lá. Até lá.